Olá, pessoal, sejam bem-vindos, boa tarde. Mais uma vez estamos juntos aqui para a nossa aula de Sociologia da Educação da turma de LQVV, Licenciatura em Química do nosso IFES Campus Vila Velha. Na aula passada começamos a pensar como ocorreu, a discutir como ocorreu a passagem do mundo do feudalismo para o capitalismo e as mudanças que aconteceram na sociedade a partir da passagem do feudalismo para o sistema industrial. Nós tínhamos um mundo que era afeituado, era fixo na sua terra, nas condições de terra, o modo de produção ele era servil, coletivo, tinha uma estrutura baseada nas relações entre sucerania e vassalagem, né? Quando eu aperto aqui aparece o Rafael. Dá para ver o texto agora? Sim, sim. É quando fica escuro, é quando eu venho aqui falar aqui na frente do Meet, tá? Aí eu volto lá para o PDF e aí ele volta a aparecer para vocês, tá bom? Tranquilinho? Então, vamos lá. Então falávamos dessas relações entre, né, o mundo que vivia a partir da Terra vai dar lugar ao mundo que vai se estruturar e a sociedade que vai se secar e vai se compreender a partir da indústria e, obviamente, a partir dos modos de produção, de trabalho, de família que esse mundo novo industrial vai possibilitar. Então, te sai de uma estrutura da terra e passa, então, a viver sobre uma estrutura égide, a marca dos centros urbanos. E, obviamente, as questões que vão estar envoltas a esta urbanização no mundo. E aí, então, a partir disso, surgiu a necessidade de se estudar a sociedade, de se compreender a sociedade. E essa sociedade começou a ser analisada, pensada a partir do iluminismo francês. Vimos na aula passada, na parte A importância do pensamento do Barão de Labrede, né, do Montesquieu, né, que vai falar sobre a tripartição dos poderes. Alguns países ainda têm um quarto poder, que é o poder regulatório, o poder de moderação, né? Mas, enfim, basicamente, o surgimento de um Estado e que nós vivemos nessa organização do Estado até hoje, né? Um legislativo, um executivo, um judiciário, e essa relação que se desejava harmoniosa entre os poderes e colocou em xeque, acabou com aquele movimento que existia anterior, né, no antigo regime, à Revolução Industrial, que era o do absolutismo monárquico. Então, um rei que estava acima da lei, agora o que está acima de todos num Estado, para a organização dessa sociedade, chama-se Constituição, ou seja, a organização estatal se baseia no pressuposto da lei, tá? Né? De um regramento, né? E esse regramento, ele é democrático, né? Há uma participação das pessoas para conseguir fazer, fundar com que essa lei possibilite liberdade para todos, tá? E aí, então, hoje nós voltamos então para o nosso texto, né, de introdução aqui à sociologia, para pensar a partir de um outro iluminista, né, que é Jean-Jacques Rousseau, tá? Então vamos lá? Partindo da concepção de um estado de natureza onde não existiriam desigualdades e tampouco moralidade, o genebrino Jean-Jacques Rousseau, ao mesmo tempo que prolonga a tradição contratualista dos 600, modifica o conteúdo e o sentido do chamado pacto social, o qual, ao fazer surgir o poder da lei, legitimou a desigualdade, a injusta distribuição da propriedade da riqueza e também a submissão
a violência, os roubos, a usurpação e todo tipo de abusos. E aqui nós temos que fazer algumas considerações, né? Está fazendo uma disciplina de introdução de bases, né? Então a gente tem que deixar as coisas o mais transparentes, elucidadas possíveis. Vamos lá. Qual que é a grande teoria de Rousseau? Vocês já devem ter estudado isso no ensino médio, passado por isso, talvez, na disciplina de filosofia, se tocou neste ponto, né? Mas a ideia é de história, com certeza, do ensino médio toca nessa questão dos contratualistas, mas vamos pensar um pouquinho. O que é tradição contratualista dos 600? Nós estamos falando de Thomas Hobbes, nós estamos falando de Maquiavel, nós estamos falando de Jean Bodin, nós estamos falando de Hugo Grotius, que falavam o quê? Que o Estado nascia de um contrato ou um pacto social. E aí cada um desses autores, Grotius, Bodin, Maquiavel ou Hobbes, vão falar que vai surgir de uma determinada maneira. Ou a sociedade é ruim, ou... Vamos lá. Ou a sociedade é ruim, ou a sociedade é... Rapidinho aqui. Ou a sociedade não dá conta da sua maldade, e aí então surge o Estado para dar conta desse processo, dar conta da formação social, tá? Mas a lei ia ter, né, na maioria deles, a justificativa de que necessitava ser encarnada num rei absoluto, tá? Então, Hobbes mesmo vai dizer, né, canis homini, homini canis, né, o homem é o cão, o lobo de si mesmo, no homem se encerra toda a maldade, né, e é essa maldade humana, então, que daria origem à necessidade de nós termos um Estado, tá? E aí, então, justificaria como viveríamos numa sociedade? Por meio de um contrato social, em que nós depositaríamos no rei, no nobre, né, no governo, toda a nossa confiança e seríamos submetidos à sua vontade, às suas regras, para conseguir viver em sociedade. Tá? Rousseau absorve essa tradição dos autores dos anos 600, né? Mas ele pensava de maneira diferente deles, porque na sua grande maioria, esses autores do século XVI entendiam que o homem era mau e precisava de uma sociedade justamente para controlar, para colocar a lei, para dizer da lei naquele estado, tá? Rousseau entendia diferente e criou, no século XVIII, a teoria do bom selvagem, ou seja, de que as sociedades primitivas teriam um homem que vivia a partilha dos bens, que vivia um estado de igualdade e que não tinha um bem e um mal tão bem descrito como queria as igrejas, né, no século XVI e XVII, tá? E não existiriam, então, desigualdades nem moralidade, tá? Essa moralidade, as regras morais, o bem e o mal, e as desigualdades sociais seriam frutos das sociedades. Ao se ter essa sociedade, ao ter esse Estado, né, esse pacto social fazia surgir também a lei que vai legitimar as desigualdades e controlar as pessoas para que vivessem numa regra em que alguns teriam propriedades e riquezas e outros seriam submissos, vítimas da violência, da usurpação e de todo tipo de abuso. Tá? Essa é a teoria de Rousseau. O Estado civil, voltando à leitura, além de ser um artifício, um ato de associação ao qual a vontade individual se submete, é o resultado de um processo histórico. Então, não nasceu a sociedade, o Estado, do nada. Ele é um processo histórico e está na história.
E é precisamente nessa visão evolucionista e na crítica do processo civilizatório, onde há de buscar-se a herança mais duradoura que o Genebrino legou, no caso, à sociologia. Genebrino, gente, Genebra, tá? Um caso, estamos falando de Rousseau, tá? Então, ó, essa visão evolucionista e na crítica da civilização, que vamos estar a herança russoniana. No estado primitivo, o homem é, segundo ele, um ser livre, cujo coração está em paz e o corpo com saúde. E aí a gente chega na sociedade e tudo desestabiliza, né? Com a formação da sociedade das leis e o surgimento de governantes, os seres humanos perdem a sua liberdade, no caso primitiva, e os direitos naturais, porque quem vai ter o direito, então, quem vai dizer a regra, então, será a sociedade. Eles passam a fazer parte de um rebanho chamado sociedade, onde reina uma uniformidade que para Rousseau era desprezível e enganosa, que é tornar todos iguais, tornar os homens iguais. A vida civil e a dependência mútuas vão criar entre eles laços de servidão. Não mais servidão em estamentos sociais, mas servidão por conta dos modos de produção e de trabalho, que vão nos tornar servos da moeda, né? No caso, a gente vai depois entender melhor isso em Marx, mas nós nos tornamos servos do monetário, da monetização, porque para sobrevivermos precisamos vender capitalisticamente o nosso trabalho, tá? Escreve, então, o próprio Rousseau, acredito que seja Rousseau, isso, já do contrato social. Embora, nesse estado, o ser humano se prive de muitas vantagens que frui da natureza, ganha outras de igual monta. Suas faculdades se exercem e se desenvolvem, suas ideias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda sua alma se eleva a tal ponto que, se os abusos dessa nova condição não o degradassem, frequentemente a uma condição inferior àquela de onde saiu, deveria, sem cessar, bendizer o instante feliz que dela o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado para um ser inteligente e um homem. Então, por mais que Rousseau entenda que nessa sociedade, com tantas desigualdades, a gente se submeta a uma ordem social maior e se torne servo dos problemas dessa sociedade, do viver nessa sociedade, ao mesmo tempo é nela e por ela que saímos de um estado primitivo e ganhamos o status de seres civilizacionais, ou seja, de fazermos parte de uma ordem ou de uma estrutura social que possa possibilitar o surgimento da humanidade como nós a temos hoje. Tá? Entre os benefícios alcançados estão, então, o hábito de viver juntos, que criou nos seres humanos sentimentos doces como o amor conjugal e paterno. Não acho que é tão doce assim, né? Mas, enfim, o amor conjugal e paterno, não havendo no início diferenças entre os modos de viver dos dois sexos. O jugo autoimposto, as fontes dos males, deveu-se ao aumento de comodidades que acabaram por se tornar indispensáveis. E é verdade. Hoje, nós não fabricamos tudo o que precisamos. Nós vendemos o nosso trabalho e o monetário que nós acabamos possuindo como recurso ou como resultado da venda do nosso trabalho, de nossa servidão, possibilita que nós compremos e essa compra, o poder de compra, se tornou uma comodidade que nos faz presos à estrutura industrial. O homem de livre e independente que antes era, que podia fazer o que queria, né? Devido a uma multidão de novas necessidades, passou a estar sujeito, por assim dizer, a toda a natureza e, sobretudo, a seus semelhantes, dos quais, num certo sentido,
se torna escravo, mesmo quando se torna senhor. Nos tornamos senhor, de um modo de ponto de vista intelectual, mas nos tornamos escravos porque não podemos mais fazer tudo o que desejávamos. Rico tem necessidade de seus serviços, pobre precisa de seu socorro. E aí, então, essa relação entre as classes sociais é o que está na base do surgimento da nossa sociedade. Ricos e pobres, trabalhadores e proprietários dos meios de produção, estamos todos vinculados indissociavelmente, como que fazendo parte do mesmo barco, da mesma sociedade. Barco aqui, então, da mesma sociedade. Não dá para você pular fora da sociedade. Você pode até criar sociedades alternativas, né? Mas ainda assim, na sociedade alternativa, você teria que produzir tudo o que você precisasse para sobreviver, né? E hoje você não precisa ser padeiro, né? Você vende o seu trabalho, ganha um pouquinho, você vai na padaria e compra o pão. Você não precisa ser leiteiro. Você vai, existe um pacto de confiança, em que as pessoas, então, convivem, tipo, olha, eu não vou colocar veneno no leite, eu não vou colocar veneno no pão, não vou colocar veneno na carne, não vou colocar veneno na sua comida, eu não vou te matar, não vou entrar na sua casa e roubar os seus bens. Essa é a sociedade que fantasiosamente nós criamos. É claro que vão ter pessoas, ou grupos, ou estruturas, que por conta justamente das fragilidades dos pactos sociais e, obviamente, da desigualdade política, social e econômica, vão ir contra essa estrutura social e fazer o que acham que é necessário para possuir, tá? Então, Rousseau tinha uma visão negativa da sociedade, mas essa sociedade negativa, ele também acreditava, né, dava o crédito de que é a estrutura que nos faz sermos o que somos. Esses males constituem o efeito da propriedade privada, cujo estabelecimento é o primeiro progresso da desigualdade. Numa frase muito conhecida, ele afirma que o verdadeiro fundador da sociedade foi aquele que primeiro cercou um terreno e lembrou-se de dizer: isto é meu, tendo encontrado pessoas suficientemente simples para acreditar que aquilo realmente era dele. O gênero humano ficou então submetido ao trabalho, à servidão e à miséria. Surgiram preconceitos contrários à razão, à felicidade e à virtude, e por fim o despotismo, né? No caso, um rei ou um governante que concentrava sobre si esses poderes. Assim, por mais que se admire a sociedade humana, não será menos verdadeiro que ela necessariamente leva os homens a se odiarem entre si à medida que seus interesses se cruzam. E esse ódio é real. Tanto que Jean-Paul Sartre, já no século XX, não é um pensador da sociologia, mas um pensador da filosofia, vai dizer que o inferno são os outros. Porque os outros é que nos demandam. É a relação de alteridade, a existência dos outros, né, que vai permitir essa existência de ódio. Porque não existe, assim, só amor, só paz, todas as pessoas se ajudam, vivem, então, andando, felizes e sorridentes dentro da estrutura social, né? Não é isso que acontece. O que justamente ocorre é que nós vivemos numa sociedade de disputa, de meritocracia, de querer ser mais, de uns que vão contrariar o pensamento do outro, vai ter uma briga, uma disputa, um vestibular, um concurso, né? Justamente para tentar um sobre o outro conseguir, no mar de lama da sociedade, respirar mais, ou comer melhor, ou morar num determinado lugar e não no outro, e possuir privilégios dessa ou daquela natureza, né? E isso é algo que faz parte da nossa sociedade. Querendo moralizar para o bem ou querendo moralizar para o mal, a nossa estrutura social existe nesses termos, nessas regras, dessa maneira, tá? Então, por mais que se admire a sociedade humana,
não será menos verdadeiro que ela necessariamente leva os homens a se odiarem entre si à medida que seus interesses se cruzam, a aparentemente se prestarem serviços e realmente a se causarem todos os males imagináveis, né? Porque nós nos matamos, nós, enfim, nos disputamos, nós concorremos, um ganha, um perde, né? É assim que vivemos hoje. No coração de todo homem civilizado está o desejo de ser o rei do universo, diz Rousseau. O movimento iluminista deposita uma imensa fé na capacidade de a humanidade utilizar-se da razão e assim progredir. Advogar que, utilizando-se da razão, os seres humanos podiam melhorar sua condição e por conta dessa utilização da razão, poderiam melhorar sua condição, levou ao surgimento de um grande interesse por parte de certos setores da sociedade na divulgação de conhecimentos científicos e práticos. Na França, alguns desses pensadores planejaram a elaboração de uma enciclopédia ambiciosa, com um quadro geral dos esforços da mente humana, para que, por meio do saber, os homens pudessem tornar seus descendentes mais instruídos, logo mais virtuosos e felizes. Em 1750, Diderot lançou o Prospectus, através do qual a enciclopédia foi apresentada. No discurso preliminar, publicado em 1751, D'Alembert procura mostrar que, a partir de nossas sensações, damos-nos conta de nossa própria existência. E, em seguida, dos objetos exteriores, entre os quais nosso corpo, sujeito a mil necessidades e extremamente sensível à ação dos corpos exteriores. Entre os objetos exteriores, descobrimos seres semelhantes a nós, o que nos faz pensar que possuem as mesmas necessidades e o mesmo interesse em satisfazer essas necessidades, e que, portanto, deve ser vantajoso nos unirmos a eles para conseguirmos chegar a esse denominador, a essa causa mais facilmente, através de uma ajuda mútua e racional. Assim, a comunicação de ideias é o princípio e a base dessa união, e exige necessariamente a invenção dos signos. Tal é a origem da formação das sociedades, com a que as línguas devem ter nascido. As línguas nascem, então, das comunidades para se comunicar, para conseguir alcançar esse objetivo comum. Vamos dar um exemplo. Olha, eu sozinho não consigo plantar todas as coisas. Eu sozinho não consigo matar o mamute. Eu sozinho não consigo fazer a cabana e canalizar a água. Então, a sociedade tem início com essa ideia de que todos vantajosamente se unissem e que criassem técnicas e ciência e um saber que nós conseguíssemos vencer as adversidades juntos. Primeiro, obviamente, ensinando o outro coleguinha a fazer o fogo também. Depois, a fazer a roda também, a fazer a alavanca também, a fazer a penicilina também, fazer a vacina contra a Covid também. Então, esse é um dos princípios que nos faz viver em sociedade, tá? E, obviamente, com Diderot, a gente tem a concepção, com a enciclopédia, de que nós tínhamos que passar essa instrução para os nossos coleguinhas. Nós temos ainda, por incrível que pareça, uma universidade e um sistema de ensino muito próximo da enciclopédia de Diderot. Nós queremos ensinar para os nossos pequenos, para os mais jovens, a tradição do pensamento. Então, nem tudo que nós ensinamos no processo de escolarização, já começamos então já entrar na sociologia da educação aqui, tá? Nem tudo que colocamos no currículo como sendo importante ser ensinado, na verdade vai ter um aspecto prático para aquela mente. Nós ensinamos por conta da tradição humana, como que fazendo um processo de hominização ou humanização dos mais jovens. Primeiro,
aprendendo a base da lógica humana, do pensamento humano, né? Causa e efeito, não contradição, que é sim, é o contrário de não, um processo de contar inicial, 1, 2, 3, e que vai sendo complexificado para além dos números naturais, e óbvio também a linguagem pelo processo de alfabetização e de leitura. E aí vão sendo incluídas as ciências humanas e sociais e as ciências da natureza para a compreensão dos fenômenos que nos cercam, tá? Sejam os fenômenos químicos, sejam os fenômenos biológicos, sejam os fenômenos físicos e, obviamente, os fenômenos humanos, sociais e da estrutura do pensamento. Nós estudamos história para lembrar, nós estudamos geografia para nos localizar, para saber onde nós estamos no mundo, para entender a topografia do mundo, para entender a cartorialização, cartógrafo, né? Não cartório, né? A cartografia, né? Do universo. Então, aonde eu estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que os objetos caem? Por que os objetos podem ser lançados? Qual que é a mecânica existente no mundo? Quais são as substâncias que eu posso ingerir? Como elas se movimentam? Então, a escola contemporânea, ela está totalmente alicerçada na construção de um currículo que dizia que nós precisávamos ensinar a tradição humana e as tradições sociais. Tá? Ali se lê que entre os artesãos se encontram as provas mais admiráveis da sagacidade do espírito e da paciência. Qualidades que, de fato, iriam fazer avançar o conhecimento em outras áreas. Iniciava-se uma era na qual mestres e empresários tornassem pouco a pouco parte da camada social dominante. Foram eles os responsáveis por maravilhosas invenções e descobertas que, preparadas pelo trabalho dos séculos precedentes, vinham agora modificar inexoravelmente a face do planeta. E aí, modificar inexoravelmente é modificar para o bem e modificar para o mal. Por conta justamente dos desastres ambientais, nós fomos lá, desmatamos, crescemos as cidades, inventamos os motores, criamos toda uma engenharia para a produção dessa vida nessa sociedade. Tá? E aí temos o bom e o ruim disso, e quem tinha a posse dessas estruturas, dessa inventividade, né, conseguiu se tornar a classe dominante. Uma mostra da vitalidade desse período encontra-se na série de inventos revolucionários, como a lançadeira de John Kay, construiu em 1733, e o tear mecânico, produzido 5 anos mais tarde por John Yates e Lewis Poole, que multiplicariam a produtividade da indústria têxtil. Os projetos desenvolvidos entre 1761 e 1768 por John James Watt, né, inclusive Watt, né, a gente conhece muito bem, que resultariam na física, né, que resultariam na máquina a vapor, fazendo surgir em 1813 a primeira locomotiva. Em 1821, o barco a vapor, construído pelo norte-americano Robert Fulton. Terras e mares foram rasgados, encurtando distâncias que pouco tempo antes pareciam incomensuráveis. A guerra também aguçou a criatividade e a produção bélica teve reflexos importantes na economia. O grande desenvolvimento industrial permitiu o aumento da produção, gerando uma demanda de novos mercados e de matérias-primas. Na esteira desse processo, o comércio internacional vai ter se intensificado
e com ele a expansão colonial na África e na Ásia. Assim, o novo modo de produzir instalava-se jogando por terra a sociedade feudal e as suas instituições. Tá? Então, quando nós falamos de novo mundo, nós não estamos falando apenas do novo mundo produzido na América a partir das grandes navegações. Novo mundo, o século XVIII, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, criaram na sociedade nova estrutura de viver, novo jeito de viver, nova estrutura de se relacionar com as pessoas, novas maneiras de pensar a escola, novas maneiras de pensar a família, novas maneiras de se pensar as relações de produção e, portanto, de trabalho. Tá? Então, é nesse contexto que nós estamos falando do surgimento do mundo. Tá? Gente, apenas um feedback, vocês estão aí. Até agora, entendido? Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Tá tranquilo? Maria Eduarda, Harrison também estamos, David não. Tá ok, tranquilo, entendi sim. Então vamos seguir então, tá? Tudo certo? Beleza. Primeiras sociologias, então. Ordem, caos, contradições, evolução. E a gente vai estar falando basicamente da sociologia positivista, tá? Vou ter um momento especial aí para a gente estar colocando, então, um pouco mais sobre o positivismo. Vamos lá ao texto, então. A Revolução Francesa e seu ideário de liberdade, né, liberté, égalité, fraternité, né, liberdade, igualdade, fraternidade, assim como o individualismo e o anticlericalismo, individualismo, cada um por si, anticlericalismo, ante as instituições religiosas, presentes no pensamento iluminista, inspiraram também uma reação profundamente conservadora e, de certo modo, retrógrado no seio do pensamento social, e que se refletiu nas produções francesas e inglesas, especialmente no que diz respeito à preeminência da sociedade sobre o indivíduo, sua criatura, e na crítica das mazelas da sociedade moderna. Então, aí a gente já está pensando o seguinte, agora, viu, todo pensamento progressista é uma contradição da história, né? Ele vem sucedido, né? Depois dele, do progressismo, vem um pensamento conservador. Então, as sociedades possuem esse funcionamento. Desde quando, Jamerson? Desde que existe uma sociedade, existe uma corrente progressista e uma corrente conservadora. Um partido progressista e um partido conservador, né? Alguém já está pensando no que isso tem a ver com hoje, você já deve ter entendido, né? Que isso acontece desde que o mundo é mundo, tá? Né? Depois de uma ideia de progresso, a gente retorna a uma ideia de conservação, de tradição, tá? Entre os principais representantes dos que têm sido chamados os profetas do passado, ou pensamento conservador francês pós-revolução francesa, estão o inglês Edmund Burke e os franceses Joseph de Maistre e Louis de Bonneau. Tá? Em linhas gerais, eles ansiavam por uma sociedade estável, hierarquizada, fundada em valores familiares, religiosos e comunitários, assim como na ordem, na coesão e na autoridade. Rapaz, se você pegar isso aqui, esse trecho aqui, você consegue perceber os valores de certo presidente da República. Estou enganado? Você consegue perceber aí, obviamente, né, tudo o que nós temos vivido hoje, tá? Não é? Vamos lá, vou até ler de novo para você ver que bonitinho, ó. Em linhas gerais, eles ansiavam, os conservadores, por uma sociedade estável, hierarquizada, ou seja, quem está em cima, quem está embaixo, fundada em valores
familiares, religiosos, comunitários, patrióticos, assim como na ordem, na coesão e na autoridade, né? Lembra que ordem, coesão e autoridade é possível, na maioria das vezes, pelas armas, né? Pelo exército, pelo poder de polícia. Esse modelo havia chegado ao clímax nas sociedades medievais, começando a declinar com o Renascimento. No entanto, a nostalgia de uma vida comunitária e familiar, vista então como idílica, e do processo artesanal de trabalho, ambos destruídos pelo novo modo de produção e pela urbanização descontrolada, traduziram-se em críticas à própria modernidade, de que era fruto o homem alienado, anômico, né? Anômico é sem lei, tá? Desprovido de virtudes morais e espirituais. O homem se esqueceu de Deus, e a pobreza gerada nas cidades é fruto desse afastamento com o divino. Era isso que pensavam esses conservadores. Né? Há que se voltar aos valores da família e da tradição, porque aí sim vivíamos uma sociedade em que os valores vocês percebem então que o discurso conservador é o mesmo desde o século XVIII, tá? Desde Bonneau, desde Maistre, desde Burke. Provavelmente, a essa rejeição ao moderno, tal corrente glorificava, então, paralelamente a essa rejeição do moderno, tal corrente glorificava, então, a tradição. Percussores imediatos da sociologia, os pensadores conservadores consideram que o caos e a ausência de moralidade e solidariedade que as sociedades nascidas das duas grandes revoluções, industrial e francesa, revelam era fruto do enfraquecimento das antigas instituições protetoras, como a igreja e as associações de ofício, que haviam garantido ou expressado a estabilidade e a coesão social anteriores. Isso por que, então, gente? Por que tinha coesão social anterior? Porque as pessoas, então, não tinham o direito de se revoltar, não tinham o direito de se manifestar politicamente. Então, é óbvio que vai ter coesão social anterior. Mas essa coesão social é, na verdade, apenas uma capa, na verdade, de todos os conflitos que existiam nesse período. Essa percepção impacta fortemente a produção sociológica, especialmente no que se refere aos temas da coesão e da solidariedade. Apesar dessa influência, a sociologia vem a assumir um caráter decididamente maduro, acreditando no progresso como uma tendência inexorável, ou seja, uma tendência que não dava mais para você voltar atrás, você desconsiderar, né, o progresso existente. E olha, gente, a sociologia nasce, né, dessa crítica conservadora aos ideais da Revolução Francesa e principalmente ao pensamento dos autores iluministas, porque ela começa a gerar temas, né? E aí, então, esses dois temas a gente vai voltar nos nossos pensadores de Durkheim, Weber e Marx, tá? Que é, o que faz uma sociedade ser coesa? Ou seja, o que faz uma pátria, uma nação, as pessoas se manterem dentro de uma sociedade? E outra, quais são os princípios da solidariedade? O próprio Durkheim vai pensar se essa solidariedade é orgânica, se essa solidariedade é mecânica. Nós vamos falar mais sobre esses temas, né, e a influência desses temas no século XIX e no século XX, tá? Que também vai ter a ver com escola. A teoria social avança a passos rápidos na França com a obra de Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon. Na verdade, a gente conhece, na verdade, a obra como sendo, então, sociológica de Saint-Simon, né? Saint-Simon. Mas o nome dele era Claude-Henri de Rouvroy. Ele esteve entre os primeiros a dar-se conta da inutilidade da aristocracia no contexto da nova sociedade, que eram os conservadores,
que se estava gestando, gente, vamos lembrar da palavra aristocracia, significa o governo de poucos, cratie, né, poder, aristos, são poucos. Então, a aristocracia é o poder de poucos, o poder na mão dos nobres, o poder na mão daqueles que detinham o poder antigo. E eram eles que perderam o poder, é que estavam com a vertente conservadora e criticando, obviamente, essa nova sociedade industrial. Um dos fundamentos da análise sociológica de Saint-Simon é precisamente a existência de classes sociais dotadas de interesses conflitantes. Esse vai ser um princípio que, inclusive, vai influenciar muito o pensamento de Karl Marx. Marx pensa esses interesses conflitantes das classes sociais como o motor da história, que Marx vai chamar de a luta de classes, tá? Mas, enfim, Saint-Simon percebeu isso, que as classes sociais, né, elas têm interesses conflitantes. Segundo eles, os industriais franceses deveriam mandar uma carta ao rei pedindo que ele os livrasse dos ultramonarquistas e bonapartistas, dizendo: Senhor, nós somos as abelhas, livrai-nos dos zangões. Lindo isso, né? Muito engraçado, né? Senhor, é o rei, né? Nós somos as abelhas, nós somos produtivos, nós fabricamos a sociedade. Livra-nos dos zangões. O que faz um zangão? Só vai lá e reproduz, mas não, o zangão não poliniza a flor, o zangão, ele só vai lá, entra na colmeia e bebe o mel. O zangão não produz. Então, o que o Saint-Simon está falando? Vamos nos livrar dos aristocratas, dos ultramonarquistas, dos bonapartistas, porque eles não fazem nada, eles só entram aqui na colmeia para comer, entendeu? É óbvio que eles têm alguma funçãozinha, né? Ele vai lá e reproduz, e aí forma uma nova colmeia, quer dizer, o zangão não existe à toa, né? Mas, na maioria das vezes, ele apenas se alimenta daquilo que as abelhas produzem. Em 1819, publicou a Parábola, texto que lhe valeu uma curta estadia na prisão, obviamente, né? Quem traz uma ideia dessa contra os poderosos acaba tendo seus castigos, né? Apontando para a nova sociedade, onde industriais, que eram proprietários e trabalhadores, as abelhas, contrastam com a elite ociosa, que era, essa aqui é importante, eram cerca de 30 mil indivíduos considerados importantes entre família real, ministros, prelados e outros, que eram os zangãos, tá? 30 mil pessoas ali comendo o mel produzido pela abelha, a qual, se desaparecesse de uma só vez, não faria falta à nação. E aí vocês entendem, né, que nós estamos falando, então, de duques, duquesas, condes, condessas, e que ele era até também ele era conde de São Simão, ele fazia parte disso, e ele fala, não servem de nada, não servem para nada. Assim, segundo ele, e aí ele está falando não só apenas dos zangãos, ele está falando do pensamento conservador, que era contrário à sociedade. Assim, segundo ele, a prosperidade da França não pode ser determinada mais que por efeito e como consequência do progresso das ciências, as belas artes e das profissões e ofícios. Mas os marechais da França, os prefeitos e os proprietários ociosos não trabalham em absoluto para o progresso das ciências, não contribuem para tal progresso, antes o freiam, pois estão se esforçando em prolongar o predomínio que até agora vem exercendo as teorias conjecturais sobre os conhecimentos positivos. São prejudiciais porque empregam seus meios pecuniários, né, o seu dinheiro, de modo não diretamente útil para a ciência das belas artes e as artes e ofícios. Ou seja, o que Saint-Simon está falando? Ao invés da aristocracia conservadora ajudar o progresso da ciência, já sei até a provocação que eu vou colocar para vocês. Estou pensando, a provocação vai ser para isso, né? Sobre isso, né? A aristocracia quer o congelamento das ciências para manter a sua ordem econômica, social
ou seja, o seu poder. Não é à toa que as questões aí sanitárias são extremamente refreadas hoje, assim como fora no século XVIII, e que São Simão está criticando. A quem interessa esse discurso contrário à vacina? A quem interessa? Por quê? Quem ganha com isso? Quem perde com isso? Tá? Saint-Simon acreditava no industrialismo como domínio da natureza. Então, ele está fazendo uma apologia, ele está fazendo uma defesa, ele está glorificando, ele está exaltando, né, o industrialismo. Tá? Sendo a história humana a do trabalho material e espiritual ou do esforço coletivo, que engloba os avanços da ciência. A característica fundamental da sociedade moderna era, portanto, para ele como afora para os iluministas, que é o progresso, fazendo eco ao sucesso alcançado pelas ciências naturais. A ciência que tratava de construir chamou-se de fisiologia social, que mais tarde vai ser denominada ciências sociais, né? Ou sociologia, que é uma das ciências sociais, né? Ela deveria tratar da ação humana incessante, transformadora do meio e adotar o método positivo das ciências físicas. A sociedade não seria um simples aglomerado de seres vivos cujas ações, independentes de toda a finalidade, não têm outra razão que a arbitrariedade das vontades individuais, mas um verdadeiro ser animado, mais ou menos vigoroso, a cujas partes corresponderiam distintas funções. A base da sociedade é a produção material, a divisão do trabalho e a propriedade. E aí, gente, vou matar um pouco a inocência daqueles que vão colocar a felicidade e o amor como o motor da sociedade, né? Na verdade, o motor da sociedade é a produção dos meios para se subsistir, para sobreviver, que é a produção material, a divisão do trabalho e a propriedade. É ter com que viver. Não existe amor romântico que sobreviva à fome. A parceria entre o casal ali pode até, né, viver as dificuldades, e aí na saúde, na doença, né? Na saúde, na doença, como que é? Saúde, doença, pobreza, riqueza, até que a morte nos separe. Mas o fato é que as condições materiais vão permitir que esse amor exista ou não, essa felicidade exista ou não. Professor, você está querendo dizer, então, que aqueles não dotados de meio de produção vão ser infelizes? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem não quer, quer ter. Vou repetir. Quem não quer, quem não tem, quer ter. Quem tem, quer mais. Essa é a estrutura do desejo. Quem tem, quer mais. Quem não tem, quer ter. E isso nos faz sair da cama. É isso que nos coloca a trabalhar. A ideia de progresso, a ideia de melhorar de vida, a ideia de dar sentido à própria existência e alcançar algumas comodidades para conseguir viver melhor, tendo saúde, educação, moradia, meios de comunicação e transporte. Tá bom? As vidas individuais seriam as engrenagens principais que contribuem para o progresso da civilização. Todas as sociedades possuem ideias comuns e seus membros gostam de sentir os laços morais
que garantem sua união com os demais. Quer dizer, fazer parte da comunidade. Isso é outra coisa que nos faz viver em sociedade. Nós gostamos de ter as pessoas que concordam com a gente e lutamos, brigamos para que os que não pensam como nós tentem pensar como nós. E quando não pensam naquilo que a gente pensa, a gente fala, são uns idiotas mesmo, não conseguem ver a verdade, bem que estivesse debaixo de seus narizes. E que é isso? O estatuto ontológico da verdade social. Quem não tem, quer ter. E não é só ter dinheiro, é ter razão, ter sentido, ter alguma coisa. Nós gostamos de partilhar isso com os nossos convivas, quem convive com a gente, com os nossos comunitários, né, os nossos, aquelas que vivem a mesma comunidade, né, a família, ideias comuns. Né? Nós chegamos num estado da sociedade tão individual que nem a família pensa comum. Tá? Antigamente, o voto censitário era um voto familiar. A família tinha lá e depositava o voto da família. Hoje a coisa é tão individual que aí as famílias brigam no WhatsApp, né? Porque cada um acredita numa coisa. Né? Mas aí no domingo de Páscoa, né? E no Natal, nós estamos todos lá cantando, né? Então, bom Natal e o Ano Novo também, que o ano termina, né? Hoje é um novo dia, do novo tempo, e começou esses nossos novos dias, e as alegrias, e estamos lá. Nós gostamos disso, que é uma das coisas que faz a gente romancear a sociedade. Quer viver sobre os mesmos laços morais, dividir aquilo, né? Olha como somos uma família feliz, uma sociedade perfeita. Nós eliminamos as barreiras daquilo que nós acreditamos em dissonância e seguimos em prol de um ideal comum que é a felicidade da família, né? Até que alguém lá na festa da família chega e fala assim, e o governo, né? Como é que tá? Aí começa a brigaiada de sempre, que é aquilo que é a sociedade, né? Sociedade não é um romance, né? Sociedade é oriunda das suas dissonâncias, das suas diferenças, tá? Vamos lá, vamos continuar. Garante-se a união e os demais. A cada tipo de estrutura social corresponde uma moral. E na sociedade industrial, ela se vincula à produção e ao trabalho, né? Tanto que surgiu também nesse período aqui a máxima, né, que o trabalho enobrece. O que é enobrece? Né? Dá nobreza o homem. Né? O trabalho enobrece o homem. Na verdade, o trabalho expolia o homem, nos sacrifica, né? Faz perder a nossa vida, a gente gasta a nossa vida no trabalho, né? E parte pequena do viver não é o trabalho, tá? Ou a gente está trabalhando ou dormindo para se recuperar do trabalho. Isso não dá dignidade, não. Isso faz a gente comer e viver, tá? Mas então cada sociedade, por conta do trabalho, vai ter a sua moral, seu certo e o errado, mas sempre em defesa dessa ideia de que o trabalho nos faz viver em sociedade. Quer dizer, para você não vadiar, para você não vagabundear. E a gente tem as histórias que contam isso, né? Inclusive Disney, né? É o mito, né? Da formiga e da cigarra. Lá, a cigarra ficou cantando, não trabalhou, vai morrer de frio no inverno, né? Essa historieta é para ensinar desde pequeno que nós temos que sermos produtivos, trabalhadores, né? Como as formigas, para a gente ter o que comer no inverno, tá? Porque a sociedade não quer nem zangão, essa industrial capitalista, né? Nem zangão e nem cigarro. Mas muitas vezes não dá condição nenhuma para as pessoas trabalharem da melhor maneira possível, né? Se nas sociedades militares que a antecederam o poder cabia aos guerreiros, na época da indústria, a direção deveria passar à classe industrial, cuja propriedade se origina no trabalho.
a força militar estaria fadada a tornar-se completamente inútil, diz ele, né? O poder, diz ele, Saint-Simon, tá? O poder teológico seria também substituído pela ciência positiva, né? Pela capacidade científica positiva. E os conhecimentos passariam a se fundar na observação. É a ciência que nós temos hoje, tá? Os modelos experimentais, os modelos científicos verificacionais, né, de causa e efeito. O corpo social como um todo deveria, então, exercer as funções governamentais. E o Estado, que tenderia a tornar-se uma organização de ociosos, seria substituído pelos interesses espontâneos da produção, sendo absorvido pela sociedade, quando passaria a visar a satisfação de todos os necessitados. Então, é a ideia de que o Estado seria governado por gente que trabalha, ou seja, por gente que exerce uma função na sociedade. E não por alguém que, eu sou o governante, vou ficar aqui comendo minha comida deliciosa e dizendo a necessidade de existir um Estado. Não era isso. Tá? Para ele, Saint-Simon, né, a luta entre as classes militar ou feudal e a industrial resultaria na vitória dessa última, da industrial, e venceu realmente, tá? O dinheiro venceu a arma. E, a partir daí, constituir-se-ia uma sociedade de trabalhadores, né? Posteriormente, ele modificará a sua visão idílica e passará a criticar os patrões que parasitam os operários, tá? Só que isso aqui não vai, ele vai criticar, né? Mas não vai dar muito certo, porque continua existindo até hoje, tá? Todos deveriam cooperar para a felicidade comum, e os ociosos seriam excluídos, de modo que se aplicasse a divisa de cada um segundo suas capacidades e a cada capacidade segundo suas obras. Essa máxima existe com o nome de meritocracia, tá? A questão meritocracia numa sociedade desigual como a nossa, ela é muito complicada. Então, assim, tem várias questões aqui que podem ser pensadas, que têm que ser atualizadas, que podem ser escritas, que a gente pode pensar de uma outra maneira hoje, tá? Do tipo, né, nós, né, que temos uma tradição marxiana, achamos assim, o Marx só critica os patrões como sendo os parasitas. Gente, não é bem assim. Existem muitos patrões que são também trabalhadores, e muito trabalhadores. Muitos empresários são trabalhadores, tá? A crítica é a mais-valia. Eu já estou entrando na aula da semana que vem, né? Mas a crítica é aquilo que se produz de lucro excessivo sobre a venda do trabalho, tá? Que é algo que a gente vai conversar sobre, né? Mas Saint-Simon acreditava, né, que o mérito ia fazer as pessoas progredirem, só o mérito, né? Só o seu trabalho, né? Cada um segundo suas capacidades, né? Cada um ia trabalhar naquilo que tinha capacidade. E cada capacidade desse indivíduo ia lhe dar o rendimento de acordo com o mérito, né? E a gente pode fazer aqui uma crítica sobre isso, mas pensar que também o motor da história sobreviveu e conseguiu se colocar no industrialismo por conta dessa situação. Uma ciência social positiva revelaria as leis do desenvolvimento da história, permitindo uma organização racional da sociedade. As ideias saint-simonianas tiveram vigor impactado tanto sobre a obra de Marx e Engels, como sobre a de Durkheim, que a gente vai estudar. Secretário de Saint-Simon por algum tempo, Augusto Comte foi quem cunhou o termo sociologia. Então, nós saímos daquela ideia de fisiologia social, né? E Comte vai criar, na verdade, o termo sociologia, que logo veio a se generalizar, contribuindo para que alguns o percebessem como fundador da própria ciência. As autoras aqui do texto colocam que não, né? Não seria porque criou o termo sociologia que Augusto Comte seria o fundador da sociologia, né? Mas, enfim, alguns entendem que foi Comte, outros que foi Saint-Simon, outros que foram os próprios
iluministas franceses, tá? Outros os consideram que foram os conservadores, né, pós-Revolução Francesa. Mas, enfim, querendo aqui dizer o filho, dar um nome para o filho pai, né, a sociologia nasce nesse contexto. Talvez o mundo industrial, o mundo urbano, que faz surgir a sociologia. Mas Comte foi o grande divulgador do método positivo do conhecimento das sociedades, sintetizado num desiderato, né? Desiderato é numa máxima, numa consideração, que é, abre aspas, ciência, daí previdência, previdência, daí ação. Que é, o saber científico vai gerar toda a ação, vai providenciar todo o caminho dessa sociedade urbana. Tratava-se de conhecer as leis sociais que podem prever racionalmente os fenômenos e agir com eficácia sobre esses fenômenos. Então, era entender como é que a sociedade funciona, explicar e antever, combinando a estabilidade e a atividade, as necessidades simultâneas de ordem e progresso, condições fundamentais da civilização moderna. E aí você entende aqui já nesse texto de onde sai o lema da bandeira do Brasil, tá? A bandeira do Brasil tem como lema um pressuposto positivista, de ordem e progresso para se estabilizar a sociedade humana a partir da industrialização, tá? Uma das grandes preocupações de Comte era a crise de sua época, causada, segundo ele, pela desorganização social, moral e de ideias. Era uma bagunça tão grande, né? Era tão bagunçado, tão desordenado, né, que Comte queria dar uma organização para aquilo ali. A solução se encontraria na constituição de uma teoria apropriada, que era a sociologia, capaz de extinguir a anarquia científica vigente. O que é a anarquia científica? Era o vale tudo, pode tudo, que era a origem do mal. Esse seria precisamente o momento em que se atingiria o estado positivo, o grau máximo, por isso positivismo, tá, gente? O grau máximo de complexidade da ciência. Para isso, era indispensável aperfeiçoar os métodos de investigação das leis que regem os fenômenos sociais, ou seja, descobrir qual é a ordem contida na história humana. Lembrando que o princípio dinâmico do progresso deveria estar subordinado ao princípio estático da ordem. Era um progresso, era alcançar um estado positivo, mas com base numa ordem, num caminho, não era o vale tudo, tá? E assim nós íamos conseguir, entendendo a sociedade, organizar a sociedade de modo a termos uma vida mais de igualdade. A chamada filosofia positiva, né, segundo Comte, é fundamentalmente um sistema geral do conhecimento humano que antepõe a filosofia negativa com a pretensão de organizar e não de destruir a sociedade. Olha, nós vivemos uma sociedade industrial. Aí os conservadores, voltemos no passado, aí o Comte fala com Saint-Simon, não voltemos ao passado, não, vamos continuar adiante. Só que esses preceitos ruins, negativos da sociedade, devem ser controlados, se estudando a sociedade, se compreendendo como ela se comporta, para a gente organizar essa sociedade e conseguir viver com maior grau de satisfação. O movimento crítico do antigo regime, em decadência, ainda carecia de uma filosofia adequada que fornecesse as bases da regeneração social, tá? Então, a sociedade ia ser regenerada através dessa crítica, né? Ia se tornar uma sociedade melhor, tá? Gente, todo mundo que segue uma metodologia de pesquisa obedece a uma metodologia positiva científica, tá? Eu estou colocando isso porque eu me lembrei aqui de uma passagem na minha vida. Eu estava há uns, eu não sei precisar mais quanto tempo, mas uns
8 anos atrás, por aí, tinha apenas defendido a minha tese de doutorado. Não, a tese de doutorado eu defendi em 18, né? Não, eu defendi em 13, né? 2013, desculpa, 18. 2013. Foi por ali, 2013 mais ou menos. Eu estava dando uma palestra na UERJ, eu tinha sido convidado para dar uma palestra na UERJ sobre o meu método que eu usava de pesquisa em psicologia social dos fenômenos religiosos. Eu tinha desenvolvido na tese de doutorado isso, e aí a UERJ me convidou para dar uma palestra. E um outro autor chegou e falou assim, que o meu método era positivista, então não conseguia enxergar a verdade. A verdade estava num rizoma, numa coisa que não tinha forma, que se e ele, como ele recitou uma poesia, eu ri, né? Eu ri. Porque assim, eu falei assim, olha, eu não vou receber a sua a denominação de positivista como uma crítica, não. O que eu estou entendendo é que eu estou aqui para apresentar justamente um método, que é uma maneira de se estudar a religião. Agora, se vão existir outros métodos, né, da psicologia social, um método da psicanálise, um método de outras áreas para se estudar o mesmo fenômeno, eu acredito que isso seja importante para conseguir ter uma visão mais apurada, mais próxima da verdade deste fenômeno. Então, eu não sou um crítico aos diferentes métodos. Agora, este método que eu trago, de fato, é um método que tem suas bases numa regra, num desenho, né? Olha, começa assim, eu montei um instrumento de coleta de dados, depois fiz uma análise estatística desses dados, né? Eu não tenho medo de números, sou um psicólogo que gosta de estatística, e a gente fez os dados dos movimentos através das palavras das pessoas, das entrevistas, que gerou esses resultados, tabulamos em gráficos, e eu não vejo problema de pessoas que não estudam com base em gráficos ou em perspectivas estatísticas, mas eu estudo assim, entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem um pouco do que, por que é essa ideia de estatística, né? Na verdade, de método positivo, tá? É um método, na verdade, que me permite fazer um tipo de análise da sociedade, tá? O fundamento de tal movimento tinha sido o espírito metafísico, presente na filosofia negativa. Então aí ele Conte coloca, eu tenho que abandonar essa ideia, a ideia das religiões, né? De que eu tenho que acreditar numa quimera celeste, de que eu vou ser salvo e que Deus escolheu eu viver este mundo na situação em que eu vivo, e eu tenho então que lutar para viver uma situação melhor. Era basicamente isso, mas eu tinha que abandonar o espírito religioso, que era o primário e mais negativo, depois o espírito filosófico, que era esse espírito metafísico, para se alcançar, se chegar a um espírito considerado, então, um espírito positivo. Só
Desculpa, gente, igual minhas aulas presenciais, né? Vocês vão se acostumar. Às vezes acontece alguns pepinos aqui de diretor que eu tenho que dar uma atençãozinha e parar a aula um pouquinho, tá? Mas é normal. Beleza? Vamos voltar então. O fundamento de tal movimento tinha sido o espírito metafísico, presente na filosofia negativa daquele período, e que só poderia cristalizar-se numa política tendente a continuar a desordem ou um estado equivalente de desgoverno. Para que fosse possível a reorganização social, era necessário, então, abandonar esse estágio negativo, né, que é reconstruir previamente as opiniões e os costumes por meio da sistematização dos pensamentos humanos. Este seria a tarefa do positivismo, composto de uma filosofia e de uma política, uma constituindo a base e a outra a meta de um mesmo sistema universal, né? Que é caminhar em direção a um pensamento científico, caminhar em torno da construção de um pensamento que fosse mais sério e mais ativo, né? Que fosse de uma organização que esse novo mundo precisava. Comte rejeitava a concepção contratualista de que a sociedade é formada de indivíduos, afirmando que tudo que é humano, além do nível meramente fisiológico, deriva da vida social, o que evidencia o predomínio do coletivo, porque Comte acreditava que as nossas cabeças eram moldadas por intermédio de uma escola positiva ou de uma escola negativa. Para o espírito positivo, o homem propriamente dito não existe, existindo apenas a humanidade, já que nosso desenvolvimento provém da sociedade, a partir de qualquer perspectiva que se considere. Nós nascemos ali, mas nós somos atrelados a uma família que nos alimenta, que nos dá uma linguagem que é social, nos ensina leis que são sociais, nos colocam em instituições que são sociais e nos coloca para socializar com as outras pessoas, com as outras crianças, para que a gente consiga continuar essa difícil e árdua tarefa de viver em sociedade. As pessoas não pegam a criança, coloca dentro de um saco e esconde dentro de casa para não ver nada que está acontecendo, não pode ligar a televisão e você vai ser aqui dentro de uma redoma de vida. Não, a gente vai se socializando, vai se comunicando, vai entendendo o que é bom, o que é ruim, quais são os comportamentos que são positivamente selecionados, os comportamentos que são negativamente afastados, eu vou copiando, eu vou parafraseando, eu vou tagarelando as palavras de outras pessoas, eu vou sendo ensinado a tradição, vou sendo ensinado na escola o que se estudou, a concepção da sociedade, a história e tal, e no final das contas eu saio, então, um ser humano que é produto dessa mesma sociedade. Tá? É óbvio que alguns vão ser um pouco mais revoltados e vão querer mudar essa sociedade, por isso que existe progresso também, tá? Que tem um pensamento criativo tal, que foi produto de uma determinada sociedade que permitiria esse destaque, e aí a gente vai seguindo, tentando seguir o mesmo caminho, rompendo com esse caminho, mudando coisas nesse caminho. O individualismo é, portanto, uma construção do pensamento pré-positivo, do espírito teológico, metafísico, contrariamente às concepções iluministas e racionalistas do direito individual. Comte acreditava que, contrário a isso, né, o iluminismo, o racionalismo do direito individual, Comte acreditava que ninguém possui o direito senão de cumprir sempre o seu dever. Por isso, inclusive, também o positivismo vai ser tão afeiçoado, vai se juntar tanto ao exército, aos militares. Os militares adoram isso. Ó. Ninguém possui o direito senão de cumprir sempre o seu dever. Percebe? A ordem, base das sociedades que alcançam o espírito positivo, baseia-se no consenso moral, na autoridade. Tá vendo? Aquilo que estava tão bom em Comte já ficou ruim, né? Por isso, rejeitava a revolução por promover o progresso às expensas da ordem. Ele acreditava que podia ser alcançado um progresso, né, que não tivesse desordem, um progresso que não tivesse evolução. Aí eu já me afasto de Comte, né? Eu acredito que
Sem revolução não tem progresso ou mudança social. Se as pessoas se escondem embaixo da cama, a cama cria um campo de força que protege essa pessoa, mas a sociedade fica igualzinha ela está. Não modifica, ela não melhora, ela só protege e conserva aquilo que tinha antes. Tanto Comte como Saint-Simon, mas enfim, há pessoas que acreditam que é possível fazer progresso com a ordem, com ordem. E aí, então, esse progresso com ordem é o positivismo. É claro que algum progresso com ordem é possível ser alcançado, tá, gente? Mas para rupturas sociais, para mudanças drásticas, aí talvez o quesito aí, o fogo da fogueira aí, seja aquilo que permitiria as mudanças, né? Tanto Comte como Saint-Simon dedicaram-se também a analisar a necessidade da criação de uma religião. De fato, uma moralidade consistente que fundamentasse a nova ordem social. Tá? Comte escreveu o Catecismo Positivista, em que a humanidade vem a substituir Deus e o altruísmo ocupa o lugar do egoísmo. Tá? Que é um catecismo da solidariedade. Lembra que o tema da solidariedade iria voltar várias vezes? Mas era isso, né? A ideia de viver em sociedade era ser altruísta, né? Que não precisaria de Deus, segundo Comte, que era ateu, né? Mas precisaria justamente de que as pessoas no convívio se ajudassem mutuamente. Essa seria a religião de Comte, tá? Do mesmo modo, o novo cristianismo de Saint-Simon seria uma religião sem teologia e sem Deus, dedicada a aplicar os princípios da fraternidade à vida social, tá? Observa-se em ambos os pensadores uma profunda preocupação com a necessidade de uma moral, ou seja, eles defendiam, né? Essa sociedade contemporânea precisa de mudar e abandonar Deus, o empirismo não, a metafísica, mas ao mesmo tempo dizer que tinha que ter noção de certo e errado, de bem e de mal. Ou seja, defendia o direito da mesma maneira. Tanto que alguns acreditam que o direito positivo, né, o direito, como entendemos hoje, né, Constituição, códigos, leis, é a nova moralidade, né, divina, né, é a nova status quo da moral, tá? Forte o suficiente para amparar a vida social e derrubar uma solidariedade compatível, gerar uma solidariedade, não derrubar, né? Forte o suficiente para amparar a vida social, perdão, e gerar uma solidariedade compatível com os novos tempos e capaz de reorganizar as instituições devastadas pelas revoluções e que viessem a substituir a antiga religiosidade cristã fundada na fé, na superstição e nos privilégios, e parte dessas apreensões sobre as necessidades de uma nova moralidade teriam segmento, né, seriam abraçadas pela obra de Émile Durkheim. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daí. São os tipos de solidariedade que eu já citei aqui na mesma aula de hoje. Na busca de constituir uma sociologia científica com um objeto e método claramente definidos, muitas hipóteses explicativas da natureza da vida social e das possíveis leis de sua evolução foram propostas, emulando, criando, né, com frequência, modelos de investigação e demonstração já consagrados, particularmente pelas ciências físicas e naturais. As ciências sociais, então a sociologia científica, ela copia as ciências naturais na necessidade de ter um método de investigação. O principal teórico que vai dar conta disso não vai ser nem o próprio Comte, tá? Vai ser o Durkheim, que seria o pai da sociologia científica, o pai da sociologia moderna de fato. Nessa linha, a teoria evolucionista exerceu profunda atração entre a sociologia e a antropologia, estimulando a utilização de analogias entre as sociedades e os organismos. É um outro passo, nós estamos avançando, abandonando o positivismo, tá? E indo em direção à sociologia evolucionista, tá? A sociedade era vista como um sistema vivo, dotado de funções e relações ordenadas como uma estrutura que unifica seus componentes diferenciados.
garantindo a continuidade harmônica do todo em atividade. Ou seja, a sociedade conseguiria existir como um organismo. Então, tem sistemas. Olha, tem um sistema digestório no corpo, tem um sistema sanguíneo, tem um sistema nervoso, tem um sistema respiratório, tem um sistema excretor. Então, tal qual a sociedade é também um organismo que possui sistemas diferenciados, componentes com funções ordenadas e diferentes, que vai fazer com que a sociedade exista ou sobreviva. E aí, então, essa é uma... Já saímos do positivismo, tá? Estamos numa outra tendência sociológica, né? Que vai ser representada pelo inglês Herbert Spencer, também conhecido como spencerianismo. Já advirto os leitores agora, vocês alunos, que o spencerianismo vai gerar verdadeiras contradições e coisas alarmantes na sociologia do final do século XX, né, no início do século XX, final do século XIX, tá? Inclusive muitos preconceitos e discriminações, tá? Porque muitas teorias spencerionistas vão falar sobre o tamanho do cérebro das pessoas e que uma pessoa que nasceu para ser alguma coisa vai morrer sendo aquela coisa. Então, muita coisa horrenda vai nascer do spencerianismo, tá? Ele foi o sociólogo mais representativo dessa corrente. Ele difundiu o chamado darwinismo social, que é a teoria do evolucionismo biológico aplicada à compreensão dos fenômenos e, particularmente, das desigualdades sociais, através de conceitos como evolução, seleção natural, luta e sobrevivência. A lei do progresso orgânico, né, acreditava Spencer, é a lei de todo progresso que transforma o simples em complexo por meio de diferenciações sucessivas e da especialização das suas funções. Ou seja, do mesmo jeito que o corpo fisiológico e as leis biológicas, elas funcionaria a sociedade segundo o Spencer. Do mais simples, né, da molécula para a célula, da célula para o tecido histológico, do tecido histológico para o órgão, do órgão dentro do sistema e a função de todo esse sistema na maturação ou na existência da saúde no organismo. E todas elas teriam leis evolucionistas e biológicas. Você pensa o seguinte, existem leis que regem as moléculas? Existem, né? Tanto que eu tenho, né, um núcleo, eu tenho uma eletrosfera, eu tenho leis que vão reger, obviamente, a maneira como os átomos vão interagir. Tanto que a gente estuda camadas orbitais, a gente pensa as interações que vão dar origem à substância. Então, existem leis moleculares? Existem leis atômicas e leis moleculares. A célula é fabricada a partir, ela se cria a partir das leis atômicas e moleculares. Sim, tanto que eu tenho para a vitalidade da célula, eu tenho, né, moléculas interagindo com funções específicas, que vão dar origem, por exemplo, às mitocôndrias ou todo tipo de organela, que vai ter uma função. Eu tenho, por exemplo, uma membrana semipermeável que é formada por uma estrutura lipo, né, gordura e proteica, né? E aí o que eu tenho? Eu tenho funções. Essa célula, então, vai criar leis próprias, né? Tanto que se eu coloco uma célula num meio salino, ela tende a quê? Ser desnaturar, ela vai perder água. E se eu coloco ela num meio em que eu vou ter uma entrada de água dentro da célula muito frequente, a célula pode se romper por lise, né? Ela vai se fragmentar, porque ela se tornou hipo ou hiper, né? Então, quer dizer, onde está chegando, James? A célula também tem leis próprias, originadas nas leis atômico-moleculares. E esse funcionamento da célula também tem suas estruturas.
Lembrei de outra agora. A célula faz, por exemplo, bomba de sódio e potássio. Eu tenho, inclusive, uma célula especializada nisso, né, que com dendrítios, né, que é a célula nervosa, né, que é o neurônio, né, que faz a transmissão da informação por meio de uma bomba, né, de um impulso gerado, né, por uma tensão de membrana, que é química, tá? Mas essas células, elas se organizam em tecidos, e os tecidos também têm leis próprias, que denotam, vem lá das leis celulares, que vem das leis atômico-moleculares, mas os tecidos também têm leis próprias. Por exemplo, eu tenho um determinado tecido, que é o tecido epitelial, que ele interage de maneira diferente do tecido estriado cardíaco. O tecido do coração, ele tem uma constituição, um movimento, uma estrutura molecular e um funcionamento diferente de outros tecidos e outras organizações celulares. E essas leis dos tecidos, essas leis fisiológicas e histológicas, elas vão dar origem a outras leis, que é a lei do órgão. Tanto que se eu como muita gordura, eu posso ter um dos canais aí, das veias, das artérias aí, do tecido estriado sanguíneo, que vai ter, então, uma tapagem de gordura ali. Então, quer dizer, eu não posso comer tanta gordura, porque eu posso ter uma parada cardiorrespiratória, porque essa lei da alimentação, ela está ligada a uma lei do coração. E aí eu tenho uma lei do sistema nervoso sanguíneo, do sistema circulatório, porque eu não posso ter a mistura de sangue arterial com sangue venoso. Gente, por que você está dando essa volta toda fisiológica? Para mostrar o seguinte, que o Spencer acreditava, do mesmo jeito que eu tenho leis e regramentos biológicos que vão indo até a célula, que vão indo até do sistema, até as leis moleculares, o Spencer está dizendo o quê? Que a sociedade é um organismo composto por instituições, que são sistemas, por organizações, que são órgãos ou comunidades. Esses órgãos são repletos, né, de tecidos, que são conjunções familiares, ligações de comunidades, e que ali lá na célula é o ser humano. Que, né, morreu células epiteliais agora com o tapa e tal, não sei o quê, aí novas células epiteliais vão surgindo, e é isso a sociedade. Né? Seria essa analogia, tá? Então, a lei do progresso orgânico, a evolução dessa sociedade, acreditava Spencer, é a lei de todo o progresso, porque são essas leis de cada uma das estruturas que faz a sociedade existir, que transforma o simples em complexo por meio de diferenciações sucessivas e da especialização das suas funções, do mesmo jeito que os átomos, as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas vão dar origem à estrutura organizacional da sociedade, né? do sujeito à sociedade. Isso se ajusta à sociedade, que teria evoluído para o tipo industrial. Para ele, uma sociedade não é mais do que um nome coletivo empregado para designar certos números de indivíduos. É a permanência das relações existentes entre as partes constitutivas que faz a individualidade de um todo e que distingue da individualidade das partes. Sendo os indivíduos unidades elementares, percebe que a minha analogia já explicou isso tudo, né? Os indivíduos são unidades elementares, organismos sujeitos a leis biológicas, físicas, químicas, o arranjo e a distribuição das funções reguladoras da convivência social estariam submetidos às mesmas leis do mundo natural, tá? A sociedade é um organismo e apresenta um crescimento contínuo. À medida que ela cresce, suas partes tornam-se dessemelhantes, sua estrutura fica mais complicada e as partes dessemelhantes assumem funções também dessemelhantes.
é a mesma coisa que dizer que o coração não pode ser intestino, ou que o olho não pode ser dente. Essas funções não são somente diferentes. Suas diferenças são unidas por via de relações que as tornam possíveis umas pelas outras. A assistência que mutuamente se prestam acarreta uma mútua dependência das partes. Elas são dependentes. Não vai dizer, o coração vai falar, eu não vou viver mais com você, intestino. Sem intestino, o coração morre. Sem coração, o intestino morre. Finalmente, as partes unidas por esse liame de dependência mútua, vivendo uma pela outra e uma pela outra, compõem um agregado constituído segundo o mesmo princípio geral de um organismo individual. A analogia de uma sociedade com um organismo torna-se ainda mais surpreendente quando se vê que todo organismo de apreciável volume é uma sociedade. O modelo de relações que o caracteriza é o contrato, porque os indivíduos procuram associar-se na busca da própria felicidade ou graças ao seu alto interesse, e o tipo de ordem daí resultante é utilitário. Concepções evolucionistas desse tipo continuam a exercer um certo fascínio, dada a sua simplicidade do esquema explicativo. Inclusive, a maneira como eu expliquei, você pode estar chegando e falando assim, mas, gente, mas é verdade. O professor começou falando que o Spencer vai gerar tanta coisa ruim, mas esse lance de moléculas, as leis moleculares, leis celulares, leis histológicas, a função, a questão da dependência, de fato, dá para perceber muito facilmente a sociedade se assemelha muito a um organismo, sim. Exato. Tá certo, gente, isso. É uma boa concepção, é uma boa teoria até aí. O problema de Spencer é quando o spencerianismo ou darwinismo social vai entender que algumas pessoas nasceram para ser tecido ósseo e que outras nasceram para ser tecido cerebral. E quando começa a estabelecer uma hierarquia para isso. Tanto que alguns alemães leram essa teoria spencerianista e acharam que eles, os arianos, eram melhores do que todos os outros. E geraram uma doutrina chamada nazismo, que disse, então, que nós poderíamos eliminar um tipo de célula orgânica ou um tipo de sistema orgânico para o corpo viver melhor. E disse que, se existiam doenças no organismo, o próprio organismo poderia combater as suas doenças, matando certas doenças deste organismo. E certas doenças, a gente estava entendendo, certas pessoas ou grupos de pessoas. E aí, então, resulta o perigo da explicação fisiológica da sociedade. É tentar entender que as pessoas nasceram e vão morrer em uma determinada função e que ela só tem capacidade para exercer aquilo porque é a obrigação dela ser célula epitelial. Então, temos um problema aí colocado, tá? Vamos dar sequência a esse resumo aqui das contradições e teorias da sociologia, tá? Em meados do século XIX, Karl Marx, afastando-se da filosofia idealista alemã, concentrava seus esforços em compreender os homens de carne e osso, movido por suas necessidades materiais e inseridos no rio da história. Embora sua obra não possa ser considerada estritamente sociológica, porque não é, ela tem grande parte teoria política e grande parte teoria econômica, ele lançou as bases para explicar a vida social e a partir do modo como os homens produzem socialmente sua existência por meio do trabalho e de seu papel enquanto agentes transformadores da sociedade. Isso trouxe de volta ao centro do debate político e intelectual o tema da desigualdade social, vinculando-o a processos históricos sociais. Jefferson, você vai falar só isso de Marx neste texto, porque nós vamos ler esse livro todo, e tem páginas e páginas sobre Marx, sobre Durkheim e sobre Weber. Tá? A questão que nós estamos vendo aqui, a história das ciências sociais, uma introdução às ciências sociais. Mas nós vamos voltar a essa categoria trabalho, essa categoria transformação da sociedade,
e como a escola histórico-social vai ter suas influências na criação de uma sociologia da educação marxista, do mesmo jeito que uma educação entendida a partir de Durkheim e uma educação a partir de Max Weber e outros. Vamos pegar outros atores. Nós vamos estudar Pierre Bourdieu, Louis Althusser, a Escola de Frankfurt. Por isso, inclusive, eu coloquei todas as aulas de introdução à sociologia do Adorno, para a gente justamente fazer essas ligações aí. Caminho é longo, bom, mas longo. Né? Nós estamos aqui nas primeiras 4 horas de aula de uma disciplina de 30. Né? Claro que a gente não vai dar conta de tudo, né? Mas a gente vai avançar bastante ainda. A sociologia começou a se consolidar enquanto disciplina acadêmica e a inspirar rigorosos procedimentos de pesquisa a partir de reflexões de Émile Durkheim e de Max Weber. Ambos se dedicaram não só a delimitar e investigar um grande número de temas, como dar-lhes uma clara definição sociológica. Uma parcela considerável da produção desses autores esteve voltada à discussão do método de pesquisa adequado à sociologia. A maior parte da vida de Durkheim transcorreu durante a Terceira República Francesa, que é de 1870 a 1940, época caracterizada pela instabilidade política e pelas guerras civis. A sociedade europeia mostrava-se a seus olhos ainda pouco integrada e cheia de contradições. A família e a religião acusavam sinais de enfraquecimento de suas antigas funções. Ele acreditava ser necessário descobrir novas fontes de solidariedade e de consenso entre os membros da sociedade para fortalecer a sua coesão. Lembra de Saint-Simon, desses temas que voltariam, né? Coesão e solidariedade. Durkheim foi um liberal democrata disposto a levar à frente os ideais revolucionários de 1789, né, da Revolução Francesa. Nesse sentido, deu continuidade à ideia kantiana de instituir uma religião de cunho secular, uma religião sem religião, quer dizer, uma religião sem Deus, fundada em princípios morais que poderiam revigorar a sociedade moderna. O positivismo foi a corrente de pensamento que teve maior influência sobre o método de investigação que ele elegeu como o mais correto para a coleta dos seus dados, a fim de que a sociologia ultrapassasse os obstáculos impostos pelas noções vulgares e pela afetividade. Já na Alemanha, Max Weber, a situação social e política era bastante distinta daquela que vigorava em boa parte do continente europeu. Sua industrialização foi retardatária na Alemanha, em relação à da Inglaterra e à da França, faltando-lhe uma burguesia economicamente forte, politicamente audaz e com um certo grau de prestígio social. Assim, é que os grandes proprietários agrícolas tomaram a direção do processo de unificação nacional que veio a ser constituído, né, apenas em 1870, né, que a gente está falando da unificação alemã promovida por Otto von Bismarck, que vai constituir na Alemanha uma burocracia forte, racionalmente organizada nos moldes do exercício prussiano, do qual copiou o rígido sistema de hierarquia e autoridade. Neste quadro de transformações estruturais, a pequena burguesia germânica perdeu espaço social e político e acabou por ensaiar uma reação contra certos aspectos do capitalismo industrial que vinha se instalando no país. Crítico do capitalismo, ou melhor, da sociedade racionalizada, burocratizada e desencantada, Weber tem uma atitude resignada diante destes processos que considera inevitáveis e inerentes à evolução do do dito sistema. Weber apenas assiste a isso. Weber fala, vai morrer, a religião vai morrer e vai dar origem a uma sociedade, uma sociedade secular. O lance que os weberianos gritaram isso até a década de 70 e 80, e nós continuamos a viver uma sociedade encantada, né? A religião, ao contrário do que se imaginava que iria perder suas forças e morrer, como tem acontecido na maior parte da Europa e da América do Norte, na América Latina tem poderes ainda extraordinários. Mas era crítico essa burocracia da estrutura social e política, a racionalidade,
a esse querer abandonar a religião de Durkheim. Ele só percebia que ia acontecer porque ia acontecer, tá? É o chamado anticapitalismo romântico de Weber que marca de forma definitiva seu pensamento. Vocês vão perceber que tanto Marx quanto Weber são contrários ao capitalismo. Mas Marx acreditava que tinha que acabar o capitalismo fazendo uma revolução, e comunismo, tal. E o Weber falou, olha, uma hora vai acabar e vai dar uma origem a uma outra coisa que eu não sei o que é. Talvez até um outro capitalismo. E aí a gente vê que, de certa forma, Weber teve mais influência essa estrutura ou análise, profetizou mais corretamente porque nós estamos vivendo as mutações do capitalismo e não a crise do capitalismo ter provocando algo que é outro tipo de sociedade, como falava Marx, né? Em suma, foi a partir da obra realizada, sobretudo, por Marx, Durkheim e Weber, que a sociologia moderna se configurou como um campo de conhecimento com métodos e objeto próprios. Valores e instituições que antes eram considerados de um ponto de vista supra-histórico passou a ser entendidos como frutos da interação humana. Assim, a sociologia, então, aquilo que estava como máximo, a gente começou a entender que os valores, a sociedade é gerada por esses humanos, né? Assim, a sociologia revelava a dimensão temporal dos fenômenos que dispunha, mesmo a interferir no seu curso aparentemente autônomo. Aparentemente autônomo, o curso da sociedade, porque é a própria história que faz alguns processos serem considerados vantajosos e desvantajosos num determinado momento histórico por conta de, obviamente, fatores políticos, econômicos, culturais, sociais. Com o tempo, nenhum tema seria considerado menos nobre ou escaparia à ânsia de entendimento. O Estado, as religiões, os povos não civilizados, a família e a sexualidade, o mercado, a moral, a divisão do trabalho, os modos de agir, as estruturas das sociedades e seus modos de transformação, a justiça, a bruxaria, a violência, o olhar sociológico continuará à espreita de novos objetos. A razão passa a ser, então, vista como a luz que, promovendo a liberdade do indivíduo, orienta sábios e ignorantes em direção à verdade. Olha os temas, então, da sociologia, vocês vão entender por que a gente estuda sociologia da educação. Olha, vamos de novo, hein? Estado, as religiões, os povos não civilizados, a família, a sexualidade, o mercado, a moral, a divisão do trabalho, os modos de agir, as estruturas da sociedade, os seus modos de transformação, a justiça, a bruxaria, a violência. Tudo isso é tema da sociologia porque produto da sociedade. Ao tratar de compreender a especificidade do que poderia ser chamado de social e dada a própria natureza de seu objeto, a sociologia sofre continuamente as influências de seu contexto. Ideias, valores, ideologias, conflitos, paixões presentes nas sociedades permeiam a produção sociológica. Antigos temas como liberdade, igualdade, direitos individuais, alienação não desaparecem, mas assumem hoje outros significados. A sociologia era e continua a ser um debate entre concepções que buscaram dar respostas às questões cruciais de cada época. Por inspirar-se na vida social, não pode, portanto, estar ela própria livre de contradições. Se o humano é contraditório, logo a sociedade também é contraditória. Se a sociedade é contraditória, logo os temas da sociologia são contraditórios. E a gente vai se ver no entorno de pensar etnia, gênero, relações sociais, relações econômicas, tudo isso dentro do nosso campo, que é a escola. Fantástico, né? Fantástico. E até a literatura pode ser vista a essa maneira.
tá? Como assim, professor? Até a literatura pode ser vista dessa maneira. Porque eu faço uma, aí depois a gente vai começar a próxima aula, né, que é materialismo histórico dialético, tá? Por que, professor, pode ser visto de outra maneira também, né? A literatura a partir desse olhar. Porque eu coloquei lá na indagação. Eu estou pedindo para você pensar um pouquinho. Se aquele Cervantes, o Miguel de Cervantes, ao criar o personagem Dom Quixote e o personagem Sancho Panza, na verdade estava pensando na crise louca, desenfreada do feudalismo, que olhava para moinhos de vento e enxergava gigantes, olhava para carneiros e ovelhas e via exércitos que ele teria que combater. Ainda hoje, nós temos pessoas vivendo, né, lutando contra monstros imaginários. E o capitalismo é aquela forma racional, né, em que Cervantes estaria dizendo, né, o Sancho Panza, Sancho, mestre, não são gigantes, são moinhos de vento. Mestre, não são exércitos, são ovelhas, né? Tentando mostrar que a sociedade evolui. Então, fica a dica, tá? E aí, então, a gente começa a fazer reflexões a essa natureza. Algum questionamento? Ainda temos tempo para questionamentos. Dúvidas? Professor, dormi metade da aula, foram 2 horas falando. Estou aqui, morrendo de sono em cima do meu travesseirinho. Se eu falar demais, gente, infelizmente toda aula será isso aqui em sociologia. Eu queria mais, vou pedir sempre a participação de vocês, gente, porque, né, de se colocar, de pensar junto, da gente poder discutir algumas coisas, tá? Eu estou apresentando aqui os temas, mas a gente tem que permitir a discussão aí. Ninguém quer falar, gente? Ah, vocês são muito danadinhos. Nada que um cafezinho irá acontecer. Beleza, gente. Quero ver falar aqui de gênero, de sexualidade na escola, de religião, de produção, de trabalho, e não dar discussão, acho difícil, hein? Só se jogar uma bomba aí que a gente debate. Nossa, gente, que ruim isso. Ah, não. Ah, ó, desejo a todos, então, um bom dia, excelentes estudos. Já tem as indagações lá, vou colocar provocações e a gente se vê na próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau, boa tarde a todos e todas.